E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou comentar um pouco sobre por que eu acredito que as aulas de Olimpíada ajudam a você melhorar a qualidade de ensino dos alunos. Certo? Então, eu elenquei aqui três motivos pelos quais eu acho que elas são mais eficientes e mais interessantes do que o que normalmente nós vemos em escolas, né? Aulas convencionais. Certo? Algumas delas, elas lembram um pouco a relação que existe aí com o cursinho também. O cursinho apresenta algumas dessas particularidades em algum grau também. Eu já comento um pouco sobre isso, certo? Então, o primeiro motivo de eu ver aulas de Olimpíada de maneira bem interessante para o ensino dos alunos é que elas colocam o aluno e o professor no mesmo lado da batalha, certo? Então, na escola e também às vezes na universidade, o professor ele tem um tríplice papel ministrar uma disciplina que não é tão interessante assim. Você tem um aluno que quer aprender um certo conteúdo. E o professor, ele auxilia esse aluno a aprender esse assunto aí, essa disciplina, certo? Então ele vai ajudá-lo, né, ensinando essa disciplina. Então ele é, vamos dizer, o advogado. Mas ao mesmo tempo, ele também é um promotor. É aquele cara que vai acusar e vai testar esse cara para tentar promover aí a justiça e verificar o aprendizado. Ou seja, ele é o cara que também prepara a prova. Ele é o cara que prepara o aluno para a prova, é o cara que prepara a prova, é o cara que corrige a prova. Então ele também é o juiz. Então ele diz, em última instância, que se o aluno aprendeu ou não e se ele passa para uma próxima etapa ou não. De maneira geral, isso não é tão interessante, porque o professor ele tende a ou pecar pelo excesso ou pela falta. Às vezes você tem professores em disciplinas que são super frouxos, certo? Ou em colégios que você simplesmente faz uma provinha ali para o aluno passar, e isso aí é dito mesmo, é assim. O professor vai fingir que o aluno está aprendendo, o aluno olha um exemplo, decora esse exemplo e simplesmente reproduz a ideia e não aprendeu, porque vai passar uma semana e vai esquecer. E isso aí não é tão, não é tão bom, por exemplo. Por outro lado, numa sala de cursinho ou numa sala de Olimpíada, o professor ele vai preparar esse aluno para uma prova, cobre uma ampla quantidade de conteúdos, que ele precisa integrar tudo isso, e vai cair tudo misturado, e simplesmente a prova está interessada em discernir se o aluno é ou não é bom e se ele aprendeu ou não aqueles conteúdos de maneira mais integrada e não tão atomizada, como acontece em disciplinas específicas ou na escola. Tudo bem? Então, o professor Pierluigi, nesse livro, ele discute esse ponto de maneira mais aprofundada, né, esse ensinando inteligência, em que ele tem a máxima de quem ensina não deve examinar. Certo? Isso aí, de fato, acontece numa aula de Olimpíada. O segundo ponto é no jogar a bola para frente e mandar os alunos correrem. Então, muitas vezes, quando o professor não está muito disposto, ou então às vezes o aluno também não está disposto numa aula de escola, o professor fala assim, não, isso aqui não vai cair no vestibular. E aí isso aí é desculpa perfeita para eu não estudar o assunto. Principalmente com o Enem, depois de um tempo aí que ficou menos conteudista a prova, né? É um conteúdo muito, muito fraco às vezes, certo? Não é sempre, mas às vezes você escuta o aluno e fala assim, isso não cai no Enem, então não precisa, tá? Então, às vezes, você tem uma prova que não vai ser feita pelo professor, né? Que não tem aquela coisa assim, o professor fala assim, ó, gente, vai cair isso aqui. Vão ser 4 questões, a primeira questão é desse assunto, que você olha essa página, e a segunda é daquele assunto, a terceira é desse, a quarta é desse, isso aqui você não estuda, isso aquilo lá não estuda. Olha esse exemplo X. Então, você tende a orientar que o seu aluno estude só para aquela provinha para reproduzir aquela nota. Isso aí é péssimo a longo prazo, certo? Então, o ideal é que você tenha alta expectativa com o seu aluno e você jogue a bola o máximo que você puder para frente. Para quê? Porque o seu aluno dê o máximo de si e consiga aprender ao máximo. É claro, isso aí, para uma turma grande, é muito difícil de fazer. Então, o ideal é que você tenha turmas menores em que você possa chutar a bola para frente e ver se eles estão acompanhando ou não. Se eles estão precisando, você reduz e você faz isso. Então, assim, divisão por nível, eu acho que é interessante nesse aspecto, é tirar o melhor de cada um e você ter altas expectativas. Então, e também o aluno, né? O aluno ele precisa ter essa vontade de aprender
o máximo que ele puder. Então, quando o professor também não prepara a prova, o aluno também ele precisa se preparar de uma maneira mais ampla. Então, isso é mais interessante também. Ok? Então, isso aí são o segundo motivo pelo qual eu acho que aulas de Olimpíadas são superiores a aulas convencionais de escola. Certo? E o terceiro ponto, que aí é fundamental, assim, é o néctar, né? É o fato dos alunos que estão em uma aula de Olimpíada serem voluntários. Então, no geral, muita gente numa sala de aula grande não está a fim de aprender. E o aluno que não está a fim de aprender, gente, não importa você tentar que ele não vai aprender. Então, a aula de Olimpíada, no geral, ela deve ser voluntária e o aluno vai lá se ele quiser. E quando você tem um conjunto de alunos que estão dispostos a aprender e têm interesse em gastar o tempo deles para aprender, isso aí você tem vamos dizer, um aluno que está disposto de maneira autêntica a aprender. Ele não está ali para cumprir uma certa burocracia e ter que tirar uma prova e tirar uma nota para ele passar e ganhar um diploma. Ele está ali para aprender. Então, esse fato de você ter um conjunto de alunos voluntários, né, que querem aprender com um professor que quer ensinar, isso aí é condição necessária para de fato existir aprendizado. Tudo bem? Então, esses são os 3 motivos pelos quais eu gosto tanto de aulas de Olimpíada e pelo qual eu acho que deviam ser práticas amplamente incentivadas aí escolas afora. Certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até mais.